boa noite! Tudo jóia? Estamos ao vivo na nossa primeira live, a live de estreia deste mês que nós estamos fazendo especial para a saúde bucal. Dia 25 de outubro é dia do cirurgião dentista e dia nacional da saúde bucal. E eu estou aqui, eu sou cirurgião dentista, meu nome é Mônica e eu quero saber quem está nessa live, de onde vocês estão me ouvindo. Marcinha, tudo jóia, Márcia? Tudo bom? Vamos lá, gente, vamos esperar o pessoal chegar. Olha só, gente, eu já vou falando um pouquinho aqui, porque a conexão da internet está muito ruim. Tá tendo um probleminha de internet, do WhatsApp, do Instagram essa semana. Então, caso a conexão caia, eu vou gravar este vídeo e deixar lá no feed do Instagram ou no meu canal do YouTube. Os links estão na bio. Qualquer coisa que vocês perderem, vocês vão poder ver na íntegra depois a live no feed do Instagram e também no meu canal, ok? Então tá jóia, gente. Vamos lá. Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou começando a falar sobre o tema que a gente vai discutir hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde bucal como um todo. Depois a gente vai falar um pouquinho de tratamentos e depois eu vou abrir para algumas perguntinhas que eu separei aqui dos comentários dos vídeos lá no YouTube. Beleza, gente. O que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer aqui o que a gente precisa de fazer, a conscientização da saúde bucal. E neste primeiro vídeo, nessa primeira live, eu fiquei pensando qual o tema que a gente vai abordar. Aí eu pensei nessa pergunta, né? Vocês estão felizes com o seu sorriso? Vamos pensar. O sorriso seu identifica o que você realmente é? Quando você se olha no espelho, você é feliz com a imagem que você vê nele? E aí? Tem muita gente que não se identifica, tem muita gente que não está satisfeita com seu sorriso. E aí, a pessoa não é a única, né? Existe uma pesquisa até do CRO que mostra que de 10 pessoas, 4 brasileiros estão insatisfeitos com a sua saúde bucal, com seu sorriso. E isso não é pouco, né? Tem muita gente insatisfeita por aí. E existe também uma pesquisa que mostra que todas as vezes que você olha para uma pessoa, a segunda coisa que você presta atenção é no sorriso. A primeira seria os olhos e a segunda coisa seria o sorriso. Então, é muito importante para a autoestima um sorriso bom, um sorriso bonito, um sorriso que a pessoa não tenha vergonha de sorrir, não tenha vergonha de dar uma gargalhada, de conversar com naturalidade. Com certeza, vocês devem conhecer pessoas que na hora de sorrir, na hora de conversar, elas tampam a boca porque não querem que as pessoas vejam a sua boca, os seus dentes. E isso realmente é muito constrangedor para a pessoa que não tem um sorriso, né, com dentes alinhados, com o dente branquinho, com o dente com restaurações bem feitas. Isso também prejudica muito o psicológico da pessoa, porque quando você sorri, você não só faz bem para a pessoa que você sorri, mas também você faz bem para você. Porque quando você sorri, você libera várias substâncias que seriam a endorfina, a serotonina, e essas substâncias te dão prazer e te dão felicidade. Essas substâncias vão te fazer cada vez mais feliz. E se você está privado de sorrir, de ficar alegre, de mostrar um sorriso, isso daí vai prejudicar também a sua saúde física, a sua saúde mental e a sua saúde psicológica. Então, por isso que é tão importante cuidar da sua saúde bucal. Normalmente a pessoa
deixa mais para o lado, né? A saúde bucal, ela não se importa muito. Eu gosto até de comparar. Normalmente a pessoa tem um carro e aí, por exemplo, ela vai dar uma voltinha na rua, vê que o carro tá com um barulhinho esquisito, tá com aquele chiado. A primeira coisa que ela faz é o quê? Vou lá na oficina para ver o que está acontecendo nesse carro, que eu não quero ficar na mão com esse carro na rua. Agora, com a saúde bucal, ela não se preocupa. Normalmente acontece da pessoa sentir dor, fica vários meses sentindo aquela dor de dente e não faz nada, não procura um tratamento, não vai saber o que está acontecendo, se está precisando de fazer uma restauração, um canal ou alguma coisa assim, não vai investigar. Então a pessoa deixa muito de lado a saúde bucal. E a gente tem que ter essa conscientização, tem que ter esse cuidado, porque quanto mais a gente adiar, mais vai piorar a situação. Então a gente tem que sempre ter o devido cuidado e procurar uma assistência odontológica periódica. Tem aquela assistência periódica que os dentistas sempre falam, de 6 em 6 meses. Mas tem pessoas que têm problemas bucais, têm problemas gengivais, fumam. Então, essas pessoas, eu aconselho elas voltarem ainda mais rápido no dentista. Normalmente, eu já recomendo ela voltar de 3 em 3 meses, para não deixar piorar a situação. Então, o que acontece? Muitas pessoas deixam passar muito tempo e quando voltam no dentista tem que fazer tratamentos muito caros, muito demorados, muito dolorosos e aí ficam, né, acabam desistindo do tratamento no meio do caminho. Então não é por aí. Se por acaso você é uma pessoa que já cuida direitinho, vai direitinho no dentista, se preocupa com a sua saúde bucal, normalmente eu até falo para a pessoa procurar o dentista uma vez ao ano, só para fazer aquela revisão, para arrumar alguma coisa que tiver precisando e não tem aquela necessidade constante de ir no dentista. Se a pessoa faz o controle periódico, ela não vai ter tratamentos muito grandes para fazer, muito caros para fazer. Então, essa que é a importância da saúde bucal, do cuidado, da preocupação em fazer consultas periódicas e a gente tem que fazer isso e se conscientizar que é muito importante a gente sempre cuidar e não ter medo do tratamento que vai ser feito. É melhor descobrir antes do que depois deixar passar e ter que fazer um tratamento um pouco mais complicado, ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, pessoal? Vocês estão aí? Estou conectada ainda? Vocês estão me vendo? Tá tudo certo aí? O áudio tá bom? Vamos continuar, beleza. Vamos continuar, gente. Existem também, gente, quando a pessoa tem aquela cisma com o dentista. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui o comentário. O que acontece, gente? A pessoa, ela é tão obcecada com relação a sorriso e o que acontece? A pessoa vai no dentista e leva uma foto de um artista para que o dentista veja aquela foto e faça o tratamento dela de acordo com a foto do dentista, a foto do artista que ela gostou muito. Mas isso é complicado, porque cada pessoa tem um tipo de face, tem um tipo de formato do rosto e nem sempre o tratamento que foi feito para o artista é adequado para você. Então, é necessário você ir no dentista, mostrar
com certeza, né, o que você quer, o que você espera do tratamento, mas também você tem que ouvir a opinião do dentista, porque às vezes aquele tratamento que você quer fazer não é indicado para você. Por exemplo, pessoas que têm bruxismo, elas não podem fazer facetas de porcelana, lentes de contato, porque é arriscado quebrar. Então, tudo tem que ser adequado de acordo com o seu formato de rosto, de acordo com a sua oclusão e os seus hábitos funcionais, que isso tudo vai relacionar com um sorriso saudável. Normalmente, a gente tem que prezar não só um sorriso bonito, mas também um sorriso saudável, um sorriso que está adequado para as pessoas sorrirem e verem uma normalidade naquele sorriso, ok? E aí, Renan, tudo jóia? Tem também, gente, casos, por exemplo, de pessoas, por exemplo, uma pessoa de 75 anos vai fazer uma prótese total. Só que pessoas mais idosas, elas têm o dente mais amarelado. Com o passar dos anos, é normal os nossos dentes ficarem mais amarelados. Então, não tem como uma pessoa idosa chegar e pedir para fazer uma prótese total, né, que seria a dentadura, com o dente muito branquinho. Aquele dente muito branquinho vai ficar artificial numa pessoa idosa. Então, a gente tudo tem que ter um meio termo para ficar natural. Se por acaso a gente colocar um dente muito branquinho naquela pessoa, a pessoa não vai, por exemplo, sair do dentista e vai falar assim, nossa, vou receber vários elogios por conta que o meu dente está bonito. A pessoa vai assim, nossa, ela vai falar assim, nossa, que dente bonito, você fez alguma coisa no seu dente? Não, ela vai assim, nossa, trocou a dentadura? Ficou bonito. E isso a gente não quer, a gente quer que a pessoa, o próximo, né, veja o seu sorriso e veja que está bonito, mas não veja o tratamento que foi feito. A gente quer uma naturalidade. E muito a gente vê muito por aí exageros, muito exagero em facetas, em dentes extremamente brancos, que isso não fica bonito. O normal, o natural sempre é mais bonito do que o exagero, beleza? Gente, então, tá dando para entender? Vocês estão ouvindo? A Laura perguntou, tomar muito café escurece ou o clareamento? Olha, com certeza, é bom evitar fazer o uso de alimentos corantes durante o clareamento. Por exemplo, beterraba, cenoura, vinho, refrigerantes escuros, café também. As pessoas que têm mania de tomar café, é bom dar uma paralisada nesses alimentos escuros, porque o dente, quando faz o clareamento, ele fica muito poroso, né? A gente usa géis que o esmalte dental fica um pouco poroso. Se você se alimentar com esses alimentos muito corantes, ele vai, ao invés de clarear, ele vai pegar mais fácil a coloração desses alimentos. Mas depois do clareamento, é adequado fazer uma aplicação de flúor, que o dente volta ao normal, mas durante o tratamento é bom se evitar sim, tá bom? Gente, vou falar um pouquinho agora dos avanços tecnológicos da odontologia. A tecnologia melhorou diversas áreas, mas na parte de odontologia ela foi muito boa para os pacientes. Por quê? Além dos pacientes vão ter mais comodidade, vão ter uma maior gama de tratamentos, porque igual facetas, lentes de contato, que são aquelas facetas muito fininhas que nem precisa de desgaste dental para fazer aquela coloração bonita, aquele formato bonito do dente, a tecnologia também ajudou e muito a diminuir o tempo que o paciente passa na cadeira odontológica. E então isso é muito bom até para pessoas que têm medo de dentista, né? Isso faz com que a odontologia evolui cada vez mais.
E também facilitou muito o acesso a tratamentos mais complicados, mais onerosos, né? Agora, qualquer pessoa tem acesso a fazer um implante, a fazer uma prótese, né, mais sofisticada, a fazer uma faceta, né? Os planos de pagamento estão melhores, a tecnologia também barateou muito esses tratamentos. Caso as pessoas não tenham condição de fazer um tratamento particular, existem também em cidades maiores, em centros maiores, centros públicos de especialidades. Essas especialidades, elas ajudam e muito. Pessoas, por exemplo, que precisam de tratamentos periodontais, precisam de fazer uma prótese ou um tratamento de canal, normalmente em centros maiores existem centros especializados com dentistas especialistas que podem fazer, né, esse serviço para as pessoas da comunidade gratuitamente. Infelizmente, não são todas as cidades do Brasil que têm esse acesso, mas vale vocês procurarem na sua cidade, se caso tiver. É muito bom e oferecem bons serviços nesses centros de especialidades, ok? Então, beleza, gente. Vamos conversar mais um pouquinho sobre as perguntas, né? Né, Laura? Você está aí? Vamos fazer umas perguntas aqui que eu separei dos comentários até do canal, de um vídeo lá do canal que eu postei de facetas. O Deltec perguntou se tem algum curso para ser profissional para instalação de facetas de resina ou de porcelana. Só que ele não é da área, infelizmente não. Não tem como uma pessoa que não é dentista fazer tratamentos de dentes. Você precisa ser formado em odontologia, beleza? O César Oliveira falou que fez faceta e não gostou do resultado. Tem como consertar? Ele fez faceta de resina. A faceta de resina, ela é bem versátil, né? A resina é um material bom, é um material que pode ser feito reparos, tá? Dá para consertar, mas você tem que procurar um dentista que faça um serviço bem feito. Não é qualquer dentista que vai fazer uma faceta bem feita, então você tem que cuidar disso para você não prejudicar ainda mais o seu sorriso, beleza? Tem também a Maria de Lourdes Ribeiro, comentou que tinha os dentes tortos, mas como tinha 67 anos, ela tinha que colocar aparelho, né? Mas ela tinha algumas perdas ósseas, então o dentista aconselhou ela fazer facetas e ela gostou do resultado, beleza. As facetas podem ser feitas mesmo neste caso porque a pessoa não podia usar aparelho, não podia fazer a correção com aparelho, né? Então ela fez as facetas. E o Gilson Lima perguntou se é possível colocar facetas em dentes da frente que tem muita resina. Com certeza, as resinas são principalmente indicadas para dentes que estão com muitas resinas, uma em cima da outra, tipo aquele patchwork, né? Então, precisa mesmo fazer uma reconstrução, você pode usar tanto as facetas de resina quanto as facetas de porcelana, beleza? Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês. Hoje foi uma live bem rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar no link da minha bio, que lá tem informação do site, informação do canal do YouTube, informação sobre o e-book e tem várias informações também no feed. Se caso vocês não tiverem as suas dúvidas esclarecidas, vocês podem deixar nos comentários, deixar também no direct, que vão ter outras lives neste mês e também com convidados, ok? Então tá joia, gente. Muito obrigada pela companhia. Obrigado. Muito boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.